saiba que você pode estar sendo usado pelo diabo. E esse sinal que nós vamos ver aqui é o maior sinal de que você está sendo usado pelo inimigo e ainda não sabe disso. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que aguarda pela breve volta de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês nessa sexta-feira? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, queridos irmãos. Você que já assiste os vídeos aqui do canal, seja bem-vindo novamente. E para você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu criei esse canal aqui com o desejo de nos prepararmos para o céu, para também nos reavivarmos espiritualmente, sermos quentes espiritualmente, para também nos arrependermos dos nossos pecados, entender o que a Bíblia Sagrada fala a respeito desse assunto. E se o seu desejo também é esse, então tudo que eu te peço é se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para cada vez mais pessoas conhecerem a respeito dessa mensagem, que é a mensagem para os últimos dias. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo, como diz em Mateus 24:14. E será pregado o evangelho do reino pelo mundo todo, então virá o fim. Esse é o nosso trabalho, queridos irmãos. Então vamos fazer isso. E no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o 23, olha essa mensagem de alerta e poderosa para nós, queridos irmãos. Se você puder ler, leia junto comigo. E diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou Jesus à parte e disse assim, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, olha o que Jesus disse: arreda-te daqui, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Queridos irmãos, olha essa mensagem, que mensagem poderosa de Deus para nós. Meus queridos irmãos, a primeira coisa a entender aqui nesse texto é: Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele precisava morrer e passar por todas as coisas que ele iria passar. O sofrimento, os açoites, o escárnio, a blasfêmia e tudo que ele passou. E ele estava avisando para os seus discípulos que ele precisava passar por isso. E se ele não passasse por isso, queridos irmãos, o que seria de nós hoje? Estaremos perdidos, não teríamos o direito da salvação, como temos hoje em Jesus Cristo. Graças a Deus, ele passou por tudo isso e ele venceu. E hoje ele vive e reina para a honra e glória do Pai. A segunda coisa marcante nesse texto, queridos irmãos, é que Pedro, escutando tudo isso, ele chama Jesus para um lugar afastado, à parte dos outros discípulos que estavam ali juntos. E ele começa a reprovar Jesus. Não, Senhor, tu não vai passar por isso, tem compaixão de ti, tu não precisa passar por isso. Para que tu vai passar por isso? Para que tu vai passar por todo esse sofrimento? Isso não é preciso para ti. Queridos irmãos, Jesus, sendo um homem de sabedoria, de inteligência, de percepção, e cheio do Espírito Santo, logo, na mesma hora que Pedro falou isso, ele já viu que não era Pedro quem estava falando. E logo ele já diz: arreda-te, Satanás. Porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, das coisas da terra. Queridos irmãos, uma coisa para nós entendermos é: Pedro, ele cogitava das coisas de Deus. Pedro foi chamado por Deus porque Deus sabia que ele era um homem justo e íntegro, e um homem que iria entregar a sua vida a Cristo. E foi isso que aconteceu. Pedro foi um mártir. Pedro entregou tudo a Deus e foi seu servo, foi seu imitador. Pedro, ele cogitava sim das coisas de Deus. O fato é, Pedro foi usado naquele momento pelo próprio diabo. E uma coisa interessante, queridos irmãos, é que Pedro era um discípulo de Jesus, andava com Jesus Cristo o tempo todo,
andava com o próprio Deus na terra, vendo a bondade, a misericórdia, o amor, o poder de Deus. E mesmo assim, isso não foi um empecilho para que ele fosse usado pelo diabo. E se Pedro, que era um apóstolo de Jesus Cristo, um servo de Deus, totalmente entregue e devotado a Jesus Cristo, foi usado pelo diabo, quanto mais nós, hoje, queridos irmãos, que na maioria, em grande maioria, somos discípulos fracos. Somos discípulos que estamos com a cabeça ainda nesse mundo. Não entregamos tudo a Jesus Cristo. Quanto mais nós, será que não estamos sendo usados pelo diabo no dia de hoje? Pessoas que hoje estão indo à igreja, pessoas que talvez até estudem a Bíblia, pessoas que oram, que jejuam, mas em muitos casos são pessoas que não compreendem a vontade de Deus. E o maior sinal de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo são pessoas que atrapalham na obra de Deus e pessoas que não cogitam das coisas de Deus, e sim das coisas carnais, das coisas da terra, das coisas dos homens. Você conhece pessoas assim? Já passou pessoas assim na sua vida? Você convive com pessoas assim? Pessoas que ao invés de ajudar, ao invés de ver que você está se esforçando para fazer o trabalho de Deus, e elas, ao invés de se dedicarem para ajudar, ao contrário, elas são pedras de tropeço. Essas pessoas usadas pelo diabo vivem diminuindo as outras pessoas. Vivem diminuindo o trabalho dessas pessoas para Deus. Porque tudo que o diabo quer, queridos irmãos, é diminuir as pessoas. É nos diminuir, é nos colocar para baixo. É dizer que nós não somos nada para Deus. E uma pessoa que é usada pelo diabo, com certeza ela faz isso. E ela vai dizer para você: do que adianta tu ir para a igreja? Do que adianta tu estudar a Bíblia? Do que adianta tu orar se tu está fazendo isso, isso e aquilo? Quando você ouvir algo do tipo, ou ver algo do tipo, saiba, essa pessoa está sendo usada pelo diabo sem mesmo saber. Talvez seja uma pessoa boa. Talvez seja uma pessoa que busque a Deus. Mas mesmo assim, como Pedro, está sendo usada pelo diabo para nos diminuir, para nos destruir, para fazer com que nos afastemos de Deus. Essa é a obra do diabo. Pessoas que ao invés de estarem ajudando para a obra ir avante, em oração, em estudo da Bíblia, em testemunho, essas pessoas sempre estão colocando pedras no nosso caminho, empecilhos para fazer com que essa obra não vá avante. E isso é uma pessoa usada pelo diabo, é obra do diabo para nos fazer desistir e desanimar na caminhada. Pessoas que estão em desacordo com Jesus Cristo, em desacordo com a palavra de Deus, são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo e talvez nem saibam disso. Porque essas pessoas não cogitam das coisas de Deus. Essas pessoas não buscam as coisas de Deus. Essas pessoas não pensam nas coisas de Deus. Essas pessoas vivem uma religião falsa. Uma religião de aparência. Não estão dispostas a entregar tudo a Jesus Cristo. A tomar a sua cruz. A passar pela porta estreita. Elas não querem fazer isso. E assim são mais fáceis de ser usadas pelo inimigo de Deus. Pessoas usadas pelo inimigo, ao invés de entenderem que são pecadoras, que são fracas, que têm os seus pecados, tudo o que elas fazem é acusar o pecado do outro. Não enxergam os seus próprios pecados, não enxergam que são pecadoras, não entendem que precisam se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Misericórdia, a graça de Deus. E tudo que essas pessoas fazem é acusar as outras pessoas. E o diabo, queridos irmãos, é um acusador, como lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele acusa os seus irmãos, ele acusava os seus irmãos no céu, os anjos, e ele quer nos acusar também e nos destruir e nos colocar para baixo. E por isso, queridos irmãos, precisamos ser espirituais, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra seres humanos. E sim contra quem? Contra
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, queridos irmãos, a nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. E se nós não estivermos fortes espiritualmente, cheios do Espírito Santo, ao lado de Jesus Cristo, agarrados com Ele, vamos entender que esses ataques são de pessoas e não vamos entender o que está por trás, que são o diabo e os seus demônios. Jesus, ele entendeu que aquele ataque não era de Pedro, mas sim do próprio diabo, querendo com que ele falhasse na missão que ele tinha, que era de morrer por nós na cruz, para nos salvar. E nós, queridos irmãos, como discípulos e servos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, precisamos nos tornar mais espirituais, estudarmos mais a Bíblia, clamarmos mais pelo Espírito Santo, pedirmos o batismo do Espírito Santo, pedirmos para que Deus transforme o nosso interior, a nossa mente, os nossos pensamentos, pedir para que Deus tire o amor que temos por esse mundo, para que possamos ver as coisas mais espiritualmente, entendermos o grande conflito entre o bem e o mal, entre o diabo e os seus demônios e os anjos de Deus. E assim vamos conseguir discernir quando o ataque é espiritual ou não. E assim poderemos nos defender. E como vamos nos defender? Com a espada, a Bíblia, com oração. Essa é a única maneira de ficarmos livres e de não darmos atenção ao diabo e às suas astúcias, às suas armadilhas. Ele vai usar as pessoas. E o próximo vídeo que eu vou fazer, queridos irmãos, sem ser o de domingo, vai ser o de terça-feira, vai ser sobre nós não darmos ouvidos ao diabo. Não devemos atender aos ouvidos, aos chamados dele. Olhemos somente para Jesus, o nosso Salvador. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por isso. Se você tem esse pensamento, se você quer ser mais espiritual, nós vamos orar juntos. E Deus vai nos dar força para isso. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por a mensagem poderosa de hoje, querido Deus, que entendemos que Pedro foi usado pelo diabo. Pedro andava contigo o tempo todo. Era teu discípulo, teu servo, entregou a vida dele a ti, mas mesmo assim ele foi usado. Quanto mais nós, que não estamos firmados em ti, que não conhecemos e não entendemos o teu propósito, a tua vontade, que o Senhor nos dê força e ânimo para estudar a Bíblia, prazer e alegria em estar diante de ti, para entendermos a tua vontade, para não sermos enganados e usados pelo diabo. Por favor, Senhor, a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento, que nós busquemos esse conhecimento e busquemos colocá-lo em prática, que nós queiramos clamar mais pelo Espírito Santo para discernirmos as coisas espiritualmente. Por favor, querido Deus, tudo que eu te peço, eu imploro por mim e por cada irmão que está aqui comigo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem de hoje, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês, não se esqueça, se inscreva no canal. Isso é muito importante, queridos irmãos. Ative o sininho das notificações, porque sempre que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Curta, porque isso também ajuda com que o YouTube divulgue mais os vídeos. Comente, deixe o seu comentário. Compartilhe para cada vez mais pessoas alcançar essa mensagem. E também considere ser um membro do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro aqui do canal, abençoa na obra de Deus e também você receberá uma Bíblia missionária. Considere isso, ore a Deus e veja o que Ele lhe diz. Uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora, fiquem todos com Deus.